Queridos e amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe para que tenhamos um dia na sua santa e gloriosa presença. Amados, eu queria meditar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10 a seguir. Diz-nos assim o texto sagrado: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouve a sua voz, ele a chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, como muita gente também não compreende esse texto, interpreta de forma equivocada. Eles não compreenderam e o sentido daquilo que ele falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, olha, Jesus está dizendo, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E é aqui nesse texto, no capítulo 10, do verso 10, que muita gente se fala equivocado. Se equivocam nesse texto aqui. Olha o que está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, desde que eu me converti, que eu ouvia alguém falar sobre esse texto, e ouço até hoje, muita gente falando a respeito desse texto de forma equivocada. Ele cita João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, como se esse ladrão aqui, Jesus estivesse dizendo que fosse Satanás. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Aonde é que lemos aqui que fala no diabo? Em que lugar desse texto, de todos esses versos que eu li aqui, que Jesus se refere ao diabo? Em lugar nenhum. É um pensamento equivocado, é uma interpretação errada. Jesus está falando de mercenários. Olha o que o verso 8 diz: todos quantos vieram antes de mim. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está falando de falsos messias da época que existia antes dele vir. Falsos messias, falsos obreiros, falsos mestres. Só nos dias de Jesus tinha mais de 2.000 falsos messias, falsos cristos. Ele está dizendo, aqueles que vieram antes de mim são todos ladrões e roubadores, salteadores, enganadores.
Ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Ele disse, aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são roubadores, são salteadores. Ele não está se referindo em momento algum aqui ao diabo. Como muitos apregoam por aí, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não tem nada disso. Jesus não está se referindo aqui ao diabo. Ele está falando dos falsos que existiam antes dele. Ladrões. E até hoje existe. Vieram antes dele, ele veio, passou 3 anos e meio mais ou menos aqui, foi assunto ao céu, deixou o Espírito Santo para comandar a igreja, mas até hoje existe. Ladrões e salteadores, roubadores. Aqueles que arrancam a lã das ovelhas e só deixam o couro e o osso. Que ovelhas para eles é um negócio. É um investimento. Tem muitos aí que a igreja para eles são investimentos. Para os seus cofres. A ovelhas para eles é um objeto deles arrancarem dinheiro. É isso que Jesus está dizendo, mercenários, enganadores. E até hoje tem. Não se esqueça que quando ele chegou no templo de Jerusalém, ele expulsou todos que ali estavam, que estavam exatamente fazendo isso aqui que ele está dizendo. Roubando e enganando. Este negócio de dizer que Satanás veio para roubar, matar e destruir, está equivocado esse pensamento. Essa interpretação bíblica está errônea. O texto não diz isso. Jesus começa dizendo, em verdade eu vos digo. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas não sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele está dizendo que essas pessoas que não vieram por ele, obreiros, ministros que não passaram por ele, que não foi instruído por ele, que não saiu dele, que ele não chamou, que ele não consagrou, que ele não os enviou, sai fora, porque são ladrões e salteadores. E tem muitos por aí. Hoje tem igreja para todo tipo de gente. Tem pastores para todo tipo de gente. Mas a referência do verdadeiro cristão é a palavra de Deus, não é outra coisa, é a palavra. Que ela é luz que nos guia para a vida eterna. Ela nos conduz o caminho que Deus preparou para nós chegarmos até Ele, a Bíblia Sagrada. Não é pastor A, nem pastor B, nem pastor C. A igreja é desse que está falando aqui, Jesus. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. A igreja é dele. Quem comanda é ele. Quem dita as regras também é ele. Quem chama e capacita também é ele. Salteadores, enganadores com Jesus não tem vez. Jesus disse que as ovelhas dele não ouve esse tipo de gente. As ovelhas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo não ouvem salteadores, enganadores. Mas por que não ouve? Porque elas conhecem a sua voz. Elas conhecem esta voz, elas conhecem a palavra. Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E onde é que está a voz de Jesus, querido? A voz de Jesus está aqui, na sua santa, sábia e poderosa palavra.
Aquele que conhece a palavra de Deus, que tem o prazer em debruçar nela, estudá-la e compreendê-la através do Espírito de Deus, não é enganado. Nem por salteadores, nem por enganadores, nem por falsos mestres. Não é enganado. Por quê? Porque Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. É impossível você conhecer a voz de Jesus e deixar se enganar, irmãos. É impossível. Agora, é enganado aqueles que não têm conhecimento da palavra, que não se debruça, não tem amor na palavra, não se dedica seu tempo a conhecer a palavra, a conhecer o seu próprio Deus. Que Deus se refere dentro da sua palavra, Deus se revela dentro da sua própria palavra. Mas os cristãos de hoje, eles têm preguiça, eles não têm vontade de ler a Bíblia, de passar tempo meditando na palavra de Deus. Eles ficam atrás de profecias, de revelações, de engano, então vai ser enganado. Quem busca o engano vai ser enganado. Busque a verdadeira revelação, busque a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Mas quem vive colocando homens como centro da sua vida vai ser enganado. Vai ser enganado. Jesus diz que esses que vieram antes dele são enganadores. E posteriormente também tem muita gente aí se passando por ministros de Deus, mas são enganadores. São lobos travestidos de cordeiros. Enganadores. Que as almas para ele é simplesmente um objeto dele ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do povo. Isso está visível diante dos olhos de todos. Tá aí. Agora, deixe-se enganar quem quer. Deixe-se enganar quem quer. Você tem a Bíblia na mão. E mais ainda, aquele que recebeu Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito vêm morar dentro dele. Se você tem o Pai, se você tem o Filho, se você tem o Espírito Santo dentro de você, fazendo morada em você, como é que você se deixa se enganar? Você ainda tem a palavra nas suas mãos. E como você ainda deixa se enganar? Como? É porque não tem uma vida pautada em oração? Não tem a vida pautada, não tem tempo para tirar para meditar na palavra? Não tem uma vida de consagração? Nunca alimenta o espírito com a palavra, com oração, com louvores, com adoração? Mas se alimenta daquilo que a terra produz, somente isso? E se esquece que o ser humano é tricotomista. Ele é corpo, alma e espírito. Se o corpo precisa do alimento para ficar de pé, o espírito, a alma também precisa ser alimentada com a palavra, com jejum, com oração, com adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Mas o cristianismo de hoje não se preocupa mais em levar uma vida regrada na palavra. Santidade hoje, essa mensagem foi banida das igrejas. Renúncia foi banida das igrejas. E olha que Jesus diz, aquele que quer seguir, renuncia a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo, você quer me seguir? Você quer andar comigo? A partir de agora, quem decide sou eu. Isso é Jesus falando comigo e com você. Daqui para frente, o seu eu fica para trás.
Não quero o seu eu junto comigo. Se você vir comigo, deixe o seu eu para lá. Eu faço, eu digo, eu faço, eu comando, eu vou. Deixe para lá. Daqui para frente, para você andar comigo, quem decide sou eu. Quem diz onde você vai sou eu. Quem diz que você fica sou eu. Quem diz que você tem que avançar sou eu. Quem diz quem segue os seus companheiros, os seus amigos, sou eu. Você quer assim? Quer me seguir? Tem que ser assim. Foi ele que disse. Eu não estou inventando nada. Eu não estou ferindo o texto. Ele diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, daqui para frente, é ele que manda. É ele que manda. Você obedece ele? Você obedece o que está escrito aqui? Ele diz que isso aqui ele diz que esse livro aqui é a voz dele. Acabamos de ler aqui. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz dele está aqui. Você obedece o que está escrito aqui? Você leva uma vida pautada no que está escrito aqui? Eu não estou aqui dizendo que somos super-homens, que não erramos, não falhamos, não pecamos, não tomamos decisões erradas. É lógico que sim. Somos seres humanos. Mas ele diz que nós temos sempre que consultar a ele nas decisões. Que antes da nossa vontade prevaleça a vontade dele. Lembra do que o próprio Jesus disse no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não for, que seja feita o quê? A tua vontade. Naquele momento o céu se abriu. Antes dessa oração, Jesus viu que ele ia passar. Ele viu a cruz que o esperava quando ele estava orando. Ele viu a cruz que esperava. O pecado de toda a humanidade, o meu, o seu, o nosso, todos estavam lá. E ele viu. Deus abriu o leque e mostrou para ele. Ele viu, por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim o que eu estou vendo. Mas seja feita a tua vontade, eu vim para isso. Foi para isso que eu vim. Então que seja feita a tua vontade. E graças a Deus que ele foi até o fim. E por isso hoje estamos aqui. Às vezes também conosco acontece algo semelhante. Que queremos tomar uma decisão. Que aquele pensamento meu, aquele entendimento meu é o melhor. Mas quando você vai orar, Deus diz: não é, meu filho. Eu estou vendo o que você não está vendo. Isso aí vai te trazer problema lá na frente. E aí o que você faz? Você renuncia o seu desejo, o seu pensamento e segue o que Jesus falou, mesmo sem você saber do resultado? Ou você vai naquilo que você está vendo pelos seus próprios olhos? Que decisão você toma? Lembra também do que Jesus disse para Pedro quando foi lavar os pés de Pedro? Que Pedro saltou e disse: não, Senhor, meus pés o Senhor não lava não, de hipótese alguma. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que eu faço agora você não entende. Vai entender depois. Aí Pedro: não, Senhor, então pode lavar. Há situações que aparecem diante de nós que nós não entendemos, mas Jesus está no controle. Mesmo você sem entender nada, siga o que ele está falando, porque ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o caminho que ele está direcionando eu e você.
Mas o problema é o nosso eu, é o nosso entendimento, é o nosso ego. Porque a gente não está vendo com os olhos naturais o resultado, acha que Jesus está equivocado. O certo é o que estamos vendo. E aí tomamos a decisão, em um linguajar natural, quebramos a cara. Eu já tomei decisões assim, eu já fiz isso. Mas a gente aprende. A gente aprende. Estamos caminhando para isso, para esse aperfeiçoamento. Jesus diz: aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são roubadores, são salteadores. Então, querido, vamos meditarmos mais na palavra e deixarmos de ouvir fábulas, palavras de autoajuda que está em cima dos púlpitos por aí. E vamos meditar mais na palavra. Vamos fazer como os cristãos lá de Bereia, nos dias de Paulo. Que Paulo estava pregando, ensinando, e eles meditando para ver se o que Paulo falava coincidia com aquilo que estava escrito. Vamos ter esse cuidado. Não é o porque o pastor famoso, doutor fulano de tal, teólogo, escatológico, está pregando, que eu tenho que ouvir tudo que ele diz, engolir tudo sem confrontar o que ele está dizendo com o que está escrito. Esse é o nosso grande problema. Amém, querido? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.